Então, eu estou colocando para gravar novamente. Vou abrir aqui onde nós paramos na aula anterior, que é o grau de ionização. E agora a gente vai ver essa questão. Espera aí. Que alguém mandou alguma coisa para mim. Ah, tá. Então, vamos lá. Grau de ionização. Então, grau de ionização, a gente falou que é a quantidade de... a constante, né, de dissolução que aquele determinado sólido iônico vai ter em solvatação, né, em água. Esse grau de ionização ele é dado pela seguinte forma. Então, alfa é igual a Ni sobre N, ou seja, o número de mols dissociados sobre o número de mols inicial. É uma fórmula bem simples, né? Parece bastante com a fórmula de concentração de soluções que a gente já viu anteriormente. Então, é uma coisa bem simples, né, nessa questão. Então, essa constante de ionização, que é o meu Ki, ela pode ser observada da seguinte maneira. Então, observa essa reação. Essa aí é a reação de decomposição do HCN, do ácido cianídrico. Então, o HCN, esse ácido cianídrico em solução aquosa, né, então em água, ele vai se dissociar formando o H+, e o CN-, ou seja, o cátion H+, e o ânion cianeto. Tá? E aí o que acontece? Para eu determinar a constante de ionização, é a mesma coisa que a constante de equilíbrio, Kc. A diferença é só que agora a gente está trabalhando com ânions, né, com íons em solução, então, mas é o mesmo procedimento. Íons final sobre a espécie neutra. Então, H+ vezes Cn-, dividido pela espécie neutra HCN. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa reação. Então, vamos começar. Eu falei que eu não ia colocar exercício por agora, mas vamos começar com um exercício só para a gente poder ir se acostumando. Então, X, Y, Z representam genericamente três ácidos quando dissolvidos em um mesmo volume de água a uma temperatura constante, eles vão se comportar como descritos nessa tabela. Então, X vai ter 20 mols dissolvidos e vai ter 20 mols ionizados. Y vão ter 10 mols dissolvidos, 7 mols ionizados. Z vão ter 5 mols dissolvidos. Desses 5 mols que foram dissolvidos, apenas 1 mol vai ser ionizado. Ou seja, 1 mol, os mols ionizados 2 mols de H+, ou H-, 7 mols produzidos de H+, ou de O-, 1 mol H+, ou H-. Aí está assim, ó. Analise as afirmações que consideram os três ácidos. X representa o ácido mais forte, Z representa o ácido mais fraco, Y apresenta o maior grau de ionização. Então, vamos observar isso aqui, pessoal. Fazendo a operação do grau de ionização é igual a Ni dividido por N, para o X a gente tem o quê? 2 dividido por 20, porque é o número de mols ionizados dividido pelo número de mols dissolvidos. Então, 2 menos 20, eu vou ter um grau de ionização de 0,10. Esse número também é um número absoluto, tá, pessoal? Não tem unidade de medida. Se eu fizer isso fazendo uma determinando a porcentagem de ionização, então eu tenho ali que eu tenho 10% do 10% que foi ionizado. Se eu fizer para o Y, 7 dividido por 10, eu vou encontrar 0,70. O grau de ionização é dado em 70%. Se eu fizer para o Z, 1 dividido por 5, eu vou ter um valor de ionização igual a 0,20. Pegando ali a porcentagem, eu vou ter, né, transformando em porcentagem, eu vou ter um grau de ionização igual a 20%. Então, o que eu posso observar com isso?
Quem que vai ter o maior grau de ionização? Aquele que vai ter o maior grau de ionização é aquele que apresenta a maior, né, a maior constante de ionização, aquele que vai ser ionizado em maior quantidade. Ou seja, o ácido Y vai ser aquele que possui uma maior ionização. Dúvidas? Fala tu. Não. Muito bem, aprendeu certinho, David. Aí agora a gente tem aí uma reação, né, que agora vai envolver a constante de ionização. Então, a reação, isso aqui é o quê? CH3COH. Então, a reação do ácido acético em água, liberando o acetato, tem como constante ácida, aí entra uma coisa legal. Nós temos o Ka e o Kb. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês na constante de ionização. Constante de ionização é quanto de íons que vão estar ali no equilíbrio naquela equação. Ka é a constante ácida, né? Quanto de ácido vai ser produzido, consumido ali no equilíbrio. Kb é a constante básica, né? Quanto de base vai ser consumido, vai ser produzido naquele sistema. E nós temos ainda o Kw, W por causa da água. Esse W é porque é água em inglês, que é Walter, Valsesmar, não sei. A Ana Paula agora me mataria para saber por que eu estou errando água em inglês. Mas o Kw é a constante de equilíbrio da água, tá? Então, H2O formando H+, e OH-. Eu consigo saber ali a constante de ionização da água. Então, eu vou ter, né, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, dada uma determinada amostra de vinagre que foi diluída com água até obter uma solução com uma concentração de H+, igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Observa aqui, a quantidade de H+, eu posso até relacionar ela pela concentração. Agora, a constante ácida, não. O Ka, eu não posso relacionar ele com concentração em mol por litro, porque ele é um número absoluto. Nessas concentrações em mol por litro de acetato, de ácido acético ou de acetato, né? Peraí, eu errei na questão. Nessas soluções, as concentrações em mol por litro de CH3CO- e de CH3OH são respectivamente na ordem de Q. Então, vamos colocar o que a gente tem. O H+, a concentração de H+ em mol por litro é de 1 vezes 10 a menos 3. Com isso, a gente pode pegar o quê? Que se a quantidade de H+ é 1 vezes 10 a menos 3, a quantidade de CH3COO- também é 1 vezes 10 a menos 3. Porque, né, no caso, nós teríamos aí uma reação de 1 para 1. Observa lá na reação que eu coloquei lá em cima e observa aqui embaixo. Então, eu tenho 1 mol de ácido acético para 1 mol da sua base conjugada, né, que é o CH3CO-. Então, se eu tenho ali de 1 para 1, então se eu tenho 1 vezes 10 a menos 3 de H+, eu vou ter 1 vezes 10 a menos 3 de CH3CO-. Com isso, é só eu fazer a relação estequiométrica que a gente já tinha visto, do KI, né? Então, H+ vezes CH3CO- dividido pela concentração do ácido acético. Então, o que a gente vai ter aí? A gente já tem o Ka, né, que é a constante ácida. Eu já tenho a quantidade de H+, e eu já tenho a quantidade de CH3CO-. Realizando essa multiplicação, essa divisão cruzada, eu tenho que a quantidade em mols que as concentrações em mol por litro de CH3COH é de 5 vezes 10 a menos 2. Acho que a única parte aqui
nesse entendimento de constante de ionização é que eu não posso relacionar constante de ionização com concentração em mol por litro. São duas unidades diferentes. Uma eu estou dando a constante da ionização do ácido e o outro eu estou dando a quantidade de cátions ou de ânions disponíveis no meu sistema. Ok? Ok. Ai, aí trava. Nossa senhora, como eu adoro a tecnologia. Aí, depois que a gente viu ali constante de ionização, a gente agora tem as outras partes que estão dentro da constante de ionização, né? Essas outras partes, a gente vai vendo ela com mais propriedades nas próximas aulas, depois da nossa avaliação. Ah, e outra coisa, eu queria perguntar um negócio para vocês, só dando uma pausa aqui, fazendo um parêntese. A parte de... Acho que na próxima aula vai ser revisão e na outra vai ser prova. Na semana que vem, né, na semana que vem é assim, aí na outra, na segunda-feira vocês têm o simulado e na quarta-feira vocês têm aula. Tá. Quarta-feira, pessoal, eu já vou começar com isomeria. Tá? Então a gente dá uma pausa em fisicoquímica, graças a Deus, a gente dá uma pausa em fisicoquímica e volta lá para orgânica. E lá em orgânica, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou passar assim, direto que nem um trem-bala, pelas outras funções orgânicas que a gente viu. Então, eu só vou falar para vocês, isso aqui é um álcool, isso aqui é uma amina, isso aqui é um aldeído, isso aqui é não sei o quê. Eu vou passar, a gente não vai fazer a nomenclatura dessas funções orgânicas. E a gente vai passar para isomeria. A gente vai ver isomeria por quê? A ideia é que nós tentemos ver para o Enem reações a carbonila. Essas reações a carbonila que são extremamente cobradas. São aquelas reações de proteínas, reações de carboidratos, essas reações são muito cobradas. E é isso, a gente pausa um pouquinho em fisicoquímica, vai lá para a orgânica para tentar balancear esse sistema. Tá? Fim do parênteses, era só isso. Então, essa lei da diluição de Oswald está relacionada ao seguinte. Eu vou lendo aqui, porque como é uma lei, eu não gravo leis. Sou uma pessoa fora da lei? Talvez. Então, a lei das diluições de Oswald está falando assim. Uma lei que relaciona o grau de ionização com o volume da diluição do sistema. Então, se eu faço essa comparação, se eu correlaciono isso, eu pego o quê? A constante de ionização vezes, né, multiplicado ali pelo grau de ionização. Quando eu faço essas multiplicações cruzadas aqui, eu entendo que o quê? Que para uma solução de menor grau, a ionização ela vai ser pequena. Ou seja, a constante de ionização é igual à massa do meu ácido vezes o grau de ionização ao quadrado. Essa parte aqui vocês não precisam se preocupar muito, tá? Estou só apresentando para vocês, mas no Enem, eu acho que de 99 até agora, pode ser que esse ano mude, né? Tá mudando tanta coisa, mas de 99 até agora, lei da diluição de Oswald não entrou em nenhuma vez. Grau de ionização entra sempre, constante de ionização entra sempre. Agora, lei da diluição de Oswald, praticamente eu nunca vi. Né? Agora, nos vestibulares da UNB cai sempre. No vestibular da UEG caiu umas 3 vezes já, eu já vi. Né? De 99 para cá. Então, se a gente demonstrar essa fórmula, eu vou demonstrar a fórmula, mas olha, pessoal, tenta não fixar muito nisso aqui novamente. Então, se eu tenho uma reação da dissociação desse ácido,
né? Então, tenho HA formando H+, mais A-. Essa reação aqui, ela vai ter no início um determinado número de mols e ela não vai ter nada de H+, e nada de A-. Na reação, eu vou ter o quê? A concentração, desculpa, o número de mols ionizados vão ser iguais ao número de mols do grau de ionização. Com isso, o número de mols do grau de ionização vão ser igual à quantidade de H+ e a quantidade de A-. No final, no equilíbrio, o que eu vou ter? O número de mols que eu joguei lá naquela bacia, menos o número de mols do grau de ionização. Então, a quantidade do H+ vai ser dada por isso aí. O número de mols que eu coloquei inicialmente, menos o número de mols do grau de ionização. Se eu for relacionar essa questão, correlacionar para determinar quem é quem, eu utilizo a mesma questão que a gente tinha feito ali para constante de equilíbrio, Pega todos esses valores que a gente encontrou, divide pelo volume da amostra inicial. E aí a gente tem a relação que o KI ele vai ser a quantidade de H+ vezes a concentração de H+ vezes a concentração de A- sobre a concentração do ácido inicial, então HCl. Fazendo novamente essa correlação, a gente chega então nesse valor aí, que o número de ácidos inicial, o número de mols do grau de ionização dividido pelo volume, eu vou encontrar a constante de equilíbrio nesses dois fatores. Ou seja, que o meu KI vai ser massa ao quadrado. A massa do meu ácido ao quadrado, ao grau de ionização. Novamente, pessoal, não precisa se preocupar muito com isso, tá? Essas deduções de fórmulas, lei de Oswald, praticamente não caiu em momento nenhum da história. Vai que agora cai, né? Então, uma solução de 0,01 mols por litro de um monoácido está a 40% ionizada. A constante de ionização deste ácido é... Então, o que eu preciso fazer? Eu pego a massa, 0,01 mol por litro, na verdade isso aí é o número de mols. Aquele M lá é uma concentração de molaridade, bem antiga, aquela que vocês já viram. Alfa é o grau de ionização, que ele é dado em 4%. Se eu fosse transformar esse M aí, vai ficar sendo 1 vezes 10 a menos 2. Eu só coloquei ele em notação científica. Se eu pegar esse alfa e transformar ele também em notação científica, ele fica 4 vezes 10 a menos 2. Se eu pegar e fizer a minha correlação, utilizar a minha fórmula, KI é igual a M vezes A ao quadrado. Então, KI vai ser 1 vezes 10 a menos 2 vezes 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. KI, então, vai ser 1 vezes 10 a menos 2 vezes 16 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou ter um KI igual a 16 vezes 10 a menos 5. Realizando a notação científica, a operação de notação científica, eu tenho que o meu KI vai ser de 1,6 vezes 10 a menos 5. Conta enorme, né, gente? Bebam água, meninos. Só substituição em fórmula, tá, gente? Não tem muita dificuldade nisso, eu acho. Constante de ionização de um ácido HX, que se encontra a 0,001%, dissociado vale 10 a menos 11. Qual a molaridade desse ácido nessas condições? Então, é o procedimento inverso que a gente acabou de fazer. Eu tenho o alfa, que é o grau de ionização, eu tenho a constante de ionização e eu quero saber já a molaridade. Então, o que eu faço? Transformando
esse alfa em notação científica, a gente encontra um valor de 1 vezes 10 a menos 5, transformando esse KI em notação, já está em notação científica, né? Então é só agora jogar na fórmula. Esse alfa ao quadrado, esse KI que a gente já tem, a gente quer saber a molaridade. Então, transformando este valor de 1 menos 5 ao quadrado, vai dar 10 a menos 10. Dividindo ali 10 a menos 11 por 10 a menos 10, eu vou encontrar uma molaridade de 10 a menos 1. Ou seja, a molaridade ali, nesse caso, vai ser de 0,10 mol por litro. Gabarito D. Só mais esse aqui para a gente poder ir embora, né? A gente está só fazendo exercício aqui, eu estou só mostrando o exercício para vocês. Professor? Oi. Uma coisa eu não entendi. Agora o senhor falou molaridade, mas no começo o senhor falou massa. Falei massa? Não, é molaridade, eu errei aqui. É molaridade, viu? Esse M aqui é de molaridade. Só que eu não coloquei ele na... Esse M eu não coloquei em maiúsculo. Perdão aí. Perdão pelo vacilo. Sem problema. Agora travou. Ai, que delícia. Nossa. Ódio. Vamos, filho. Vamos funcionar? Aí, falando com carinho, a pessoa vai. Então, ó. O grau de dissociação iônica do hidróxido de amônio em solução é de 2 mol por litro, é de 0,283% a uma temperatura de 20 graus Celsius. A constante de ionização da base nessa temperatura é igual ao quê? Então, aqui ele quer saber o Kb. Mas o Kb, a gente pode relacionar ele da mesma forma. Tá? Então, eu já tenho um alfa, eu tenho a molaridade e eu quero saber o KI. O alfa eu transformo ele em notação científica. Então, 2,83 vezes 10 a menos 3. A molaridade ali, eu já tenho. Eu quero saber o KI. Então, o que eu faço? Substituição em fórmula. Então, 2,83 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes 2. Então, vai dar 2 vezes 8 vezes 10 a menos 16. Eu vou ter um KI de 16 vezes 10 a menos 6. Fazendo aquele processo, né, de alteração na notação científica, a gente tem um KI de 1,6 vezes 10 a menos 5. Ou seja, o gabarito da letra A. Ok? Ok. Vamos fechar aqui. Vamos voltar para a apresentação. Quer dizer, vamos voltar para o Zoom. Voltamos. Então, pessoal. Então, esse trem de notação é o que mais pega. Né? Não é nem a questão de divisão, não é nem a questão de multiplicação. O problema é justamente na notação. Então, o que eu vou fazer agora é justamente o seguinte. Nós vamos parar a nossa aula por aqui. Né? A partir de agora é só exercícios. Eu vou montar para vocês e vou entregar para vocês agora, né, dentro dessa aula, 2 exercícios de constante de ionização. 2. Vocês vão fazer e vão me entregar. 2 só. Lá pelo Google Sala de Aula. E até o final do dia de hoje, eu vou montar a lista de revisão de vocês. Nessa lista de revisão, a gente vai ter todo o conteúdo de cinética, todo o conteúdo de equilíbrio até agora. A ideia é que vocês vão fazendo essa lista de exercícios bem devagarzinho, né? Colocando as principais dúvidas que vocês tenham em volta, né? Ó, do lado. Porque quando eu chegar na segunda-feira, a gente vai discutir os exercícios. A gente não vai fazer todos, porque senão não dá tempo. A gente vai só discutir os exercícios.
De forma para ficar mais organizada, eu vou fazer a lista em blocos. Então eu vou colocar assim, aqui tem grau de ionização. Aí eu coloco. Aqui tem deslocamento de equilíbrio. Aí eu coloco. Aí quando eu for falar, vou pegar a lista, né? E vou falar, de equilíbrio químico. O que vocês tiveram dúvida? Qual o exercício? 1, 2, 3 ou 4? Aí você fala, o 2. Pego lá. Por quê? A avaliação de vocês, novamente, tá? Eu vou pegar, calma. Vou pegar leve. A avaliação de vocês, eu vou pegar em cima dos exercícios que vocês fizeram. Tá? Eu não vou ser louco de pegar umas coisas absurdas para vocês fazerem, não. Vocês vão fazer a lista de exercícios. Sobre a lista de exercícios, eu vou fazer a prova. Vou tirar os exercícios da lista. Tá bom? Certo. Professor, o senhor ainda não lançou ou não divulgou para a gente as notas da N1. Não? Não. Eu jurava que eu tinha lançado essas notas. Assim, o senhor falou para alguns Tá. Tá, então vamos fazer o seguinte. queriam... Enquanto vocês estão fazendo essa listinha, os exercíciozinhos, só 2 mesmo, eu vou já vendo esse processo e provavelmente você já tem essas notas ainda hoje. Acho que eu tenho que liberar, destravar ele lá. Então, tranquilo. Dúvidas? Nothing, nenhuma. Pessoal, para o exercício, eu pediria, se possível, que vocês escrevessem as equações, tá? Se possível. Aí vocês vão mandar uma fotinho para mim lá no sala de aula. Então são só 2 exercícios até as 2 horas, tá? Então vocês têm até as 2 horas para fazer e enviar para mim. Ok? Fala tu. Fala eu. Fala eu. Então, amados, até segunda-feira. Bom descanso, bons estudos e durmam, por favor. Não fiquem igual eu, o tanto de olheira que eu tenho. Tchau, pessoal. Tchau. Professor.